Você está conectado na MKK Web Rádio. Todas as terças-feiras, às 9 da noite. E aí, vamos falar de rock com a apresentação de Reginaldo Rodrigues. E aí, vamos falar de rock? E aí? E aí, é rock? É rock. Muito mais rádio, disparada em audiência. MKK Web Rádio. Me acesse aos teus ouvidos, entregue-se a essa emoção. Em qualquer momento, lugar e diversão. Deixa a boa música te conectar. Consuma com bom gosto a sua MKK. MKK é feita pra você. MKK, o som vem do coração, batendo a todo momento, tocando que é bom. Batendo a todo momento, tocando que é bom. MKK Web Rádio. Está começando agora o programa Um Mergulho na Vida. Apresentação: Cláudia Canto, ao vivo, para todo o Brasil e toda a Via Láctea. Quebrando paradigmas, contrariando as estatísticas. Fiquem conosco, você não vai se arrepender. Mostraremos que o pote de outro está mais perto do que imaginávamos. Aqui, na sua MKK Web Rádio. Olá, boa noite, caríssimos amigos. Olha nós aqui de novo com o programa Mergulho na Vida com Cláudia Canto. Que coisa, gente, quase um ano no ar. Mas a gente não pode esquecer de reiterar que o programa abraça a campanha Adote e Proteja um Cachorrinho da cidade de Tiradentes e da Favela Maravilha. Como assim, Cláudia? Gente, não tem importância o valor, de qual forma que vocês podem ajudar. Basta entrar em contato comigo no e-mail claudiacantojornalista@gmail.com, beleza? Gente, a gente vai ter que ser muito rápido nessa abertura, porque nós estamos aqui com uma pessoa... Ai, vai, Cláudia, sem mais delongas, vai. Nosso convidado de hoje tem um vasto currículo que, se parássemos para apresentar, iríamos usar o programa inteirinho. E como o programa tem o embasamento do jornalismo literário, resolvemos dar vazão, entre outros, para o lado dele, escritor. Acho que vocês já estão vendo aqui, né, gente, quem é. E a gente divulgou tanto esse programa, porque, afinal de contas, a literatura tem o poder de ler as entrelinhas escondidas. Só nós, escritores, temos essa magia, hein, galera? Porque, para nós, a literatura é a forma mais auspiciosa de conhecer uma pessoa. E é dessa forma que nós vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Muito bem-vindo, Ciro Gomes. Muito obrigado, Cláudia. Um abraço a você e a toda a sua imensa legião de fãs e ouvintes que estão sintonizados na Rádio MKK, que é uma rádio que vai pela internet para a sua querida, né, desde sempre, cidade Tiradentes. Favela Maravilha você também mencionou, mas como está dito na apresentação, se está na internet, está no mundo, está no planeta, está na Via Láctea. Se tiver alguém sintonizado, boa noite também ou bom dia, porque pode ser que esteja lá no Japão um brasileiro saudoso, pensando aqui na nossa querida terra, no nosso Brasil, tão sofrido, mas também tão cheio de potencialidade. De vida, né? Estou muito feliz de estar aqui porque resumiram para mim tua história e eu sou um cara que dou muito valor mesmo o que eu tenho dito por aí afora, vou resumir porque isso diz mais forte do que qualquer coisa. É muito fácil você ser brasileiro, ter orgulho de ser brasileiro, morando na praia do Rio de Janeiro ou nas vizinhanças dos Jardins. Duro mesmo, e essa é uma gente de extremo valor, é nascer na periferia do Brasil ou viver nas fronteiras pegando malária e ainda assim ter orgulho, com todas as dificuldades, de sustentar essa raça verde e amarela que nós somos.
Nossa, eu não estava esperando. Me quebrou total, porque falou de periferia, falou de Cidade Tiradentes, eu já me emociono. Muito obrigada pela consideração, viu? Você sabe que o Alexandre Dumas dizia que se você quer ser universal, pinte com fidelidade as cores da tua aldeia. Sim. E é o que tu fazes, né? Sem dúvida, eu morro de orgulho da minha origem. Mas vamos lá, vamos falar do escritor, né, gente? Eu não falei dos livros, na verdade, o começo era já embasar no Ciro Gomes como escritor. Ciro Gomes tem 3 livros escritos, que é o primeiro, No País dos Conflitos, o segundo, O Próximo Passo, uma alternativa prática ao neoliberalismo, e o terceiro, Um Desafio Chamado Brasil. Que loucura, hein? Embrenhou por tantos caminhos, deputado, governador, prefeito e agora candidato à presidência, mas juro que eu não quero falar de política. Ótimo. Não é para isso que eu trouxe esse homem aqui. É o homem antes do político. Eu sei que vocês devem estar com formigão aí, perguntar de muitas coisas de política, mas calma, gente, vamos conhecer o homem direito, vai? Porque eu acho que a literatura é a forma mais inteligente para a gente conhecer uma pessoa, um ser humano em si. Então vamos com calma, calma aí. Ciro Gomes. É sua a frase? Não vou pedir a ninguém que esqueça o que eu penso ou o que eu escrevi. É sua essa frase? É minha provocação com Fernando Henrique, porque infelizmente os políticos do mundo e do Brasil, mais gravemente de forma mais recente, estabelecem uma relação de muita inconfiabilidade, ou seja, as pessoas estão sofridas, elas estão angustiadas por qualquer ângulo que você queira considerar, homicídios barbarizando a violência na juventude, da periferia, dos negros, dos pobres, dos caboclos, bala perdida, o diabo acontecendo, desemprego em massa, e as pessoas não têm outro lugar para olhar senão para a política, porque o homem não inventou ainda, né, um computador, um robô de resolver as coisas coletivas. E olhando para a política, o que vem, por regra, especialmente nos últimos anos, é essa notícia infame, não só da roubalheira, que já é muito grave, mas mais grave do que a roubalheira, a mentira. Sim. A defesa do privilégio, a mistificação. E eu procuro, inclusive tinha largado a política, eu procuro, mal compreendido que seja, mas não tenho queixa nenhuma, eu procuro não olhar para trás e me arrepender de nada do que eu andei falando ou escrevendo. E exatamente a pergunta era embasada nisso. Você mudaria alguma coisa na sua fala, na sua postura? Eu posso mudar, mas escrita? Todo mundo entenderá, porque será uma escrita nova, me explicando desde sempre por que eu pensava aquilo e de repente mudei, porque eu não deixo cristalizar na minha cabeça ideia nenhuma. Todas as ideias que eu sou apaixonado por elas só sobrevivem quando uma ideia nova, melhor, não chegam para mim. Metamorfose. Ambulante. Ciro, só vou pedir licença um pouquinho. Paulo Coelho e Raul Seixas. Adoro. Raul Seixas em primeiro lugar. Mas, Ciro, é assim, gente, eu preciso dar um recado para vocês, que eu estou sendo cutucada aqui. Gente, Cláudia, por gentileza... Pronto, eles querem ver nossos rostos lindos. Tá aqui, ó. Gente, é o seguinte, se vocês quiserem se contactar com a gente aqui, olha, agora de imediato no WhatsApp 982916790. O fixo hoje, gente, desculpa, não vai rolar. Não vai rolar porque vão ser muitas perguntas e a gente está com um tempo muito, muito escasso, porque o Ciro tem muita coisa. Tá com uma agenda cheia, né, Ciro? Mas com muito prazer que eu tô aqui, não tô com pressa nenhuma. Então vou segurar esse homem até onde eu puder, eu prometo. Mas enfim... Fixo, daqui a pouquinho a gente libera, tá? Mas mandem pergunta na minha página, Cláudia Canto, jornalismo literário. Na do Ciro também, gente, tem uma galera também de Porto Alegre que tá aí nos visualizando e mandando um cutucão pra mim. Porque, Ciro, eu preciso te contar como foi mágico o meu contato com você. Gente, primeiro lugar, Cláudia Canto, Cidade Tiradentes, periferia, 35 quilômetros do Marco Zero de São Paulo. Como que eu cheguei a esse homem candidato à presidência da República? Não foi fácil. Não é colocando ele na pirâmide, nem colocando ele a mais, nem assim no lugar estático. É apenas dizendo que para eu me contactar com ele, foi feito um exercício de linguagem, de metafísica, de física quântica, de tudo que foi nos oferecido pelo universo. E quem nos ajudou foi o Luiz Carlos, de Passos Fundos. Passo Fundo de Porto Alegre, desculpa, Passo Fundo de Porto Alegre. Do interior do Rio Grande do Sul.
E ele tá aqui, eu duvido que ele vai me cutucar daqui a pouco se eu não falar dele agora. E ele falou, manda um tchau pra ele. Ele é teu fã, Ciro. Um tchauzinho pra ele. É o Forte Luiz. abraço, a turma lá do PDT do Sim, Rio Grande do Sul. líder comunitário, assessor do Vieira da Cunha, Luiz Sim. Carlos Moraes, Passo Fundo. Abração, Falou? meu irmão. Feito, né? Não tenho mais dívida nenhuma. Não venha me cobrar. Bora lá conosco agora na literatura, embranhando a alma desse homem cidadão brasileiro. Então, 3 livros já descobrimos que o Ciro tem. Ele está com um quarto, vai publicar? Tá pronto, estou revisando, porque os meus livros, eles são, digamos assim, pouco prazerosos. Né? Ao contrário dos seus, que são uma doçura, que dá vontade de você devorar cada página bom, com gente. muita... Eu vou encarar como elogio, hein? Mas isso é um elogio, não é um reconhecimento do teu valor extraordinário. Muito obrigada. Mas o meu é sobre a situação do Brasil. Então eu reflito sobre emprego, sobre salário, sobre taxa de juros, o que está acontecendo, basicamente tentando responder 2 perguntas. O que aconteceu para um país tão extraordinário como o nosso chegar onde nós chegamos? Hoje nós estamos com 12.700.000 desempregados, 64.700 homicídios, né? Assassinatos aconteceram no ano passado no Brasil. Você tem hoje pela primeira vez a quantidade de pessoas desprotegidas pela lei na informalidade, correndo do rapa, não sei se vocês chamam rapa aqui, mas... Rapa mesmo. Pelas cidades, ainda tentando levar algum para casa honestamente. Eu posso fazer um adendo nessa fala? Deve. Que, assim, essa estatística que você apontou são quase todos negros, né? Quase todos negros pardos. E lá para cima, pardos, Sim. caboclos e tal. Enfim. Sabe quantos são? 34.700.000. Então, Muita assim, coisa, isso hein? tudo oprime muito o meu coração, porque eu devotei a minha vida a isso. É uma vida acadêmica, uma vida... mas é uma vida também de militância política, em que eu nunca quis fazer da política meio de vida. Então, assim, eu fui muito jovem e tal, e aí resolvi parar. Tá. E fui escrever. Tá. Então, com 36 anos, já era ex, não sei o quê. Tá, Aí fui escrever, fui para a Universidade dos Estados Unidos, convidado lá pela universidade, e escrevi um livro que foi uma coisa muito relevante, eu tenho muito orgulho, porque é esse o próximo passo. O próximo passo é que é o livro mais importante, porque Que ele foi essa experiência empírica em Harvard. em Harvard, né? E com mestres do mundo, e na contramão do que todo mundo estava pensando, falando e tal, eu sentia que tinha um egoísmo ali que não podia dar certo, que é a tal perversão neoliberal, que basicamente a gente pode traduzir simples lá para nossa gente querida da cidade de Tiradentes. No neoliberalismo, quem for podre que se arrebente. Então, Ciro, você está preocupado com os animais abandonados? Sim. E assim, o abandono do animal homem, né, do animal mulher, do animal criança, é o que me comove. Tá, isso me cobram muito, mas eu também estou mano a mano com os homens, com as crianças, claro, com os animais. Claro. Mas você deu um pulo aqui na nossa terceira pergunta, que eu iria falar exatamente, vou falar da sua experiência empírica lá em Harvard. E como que você lida com isso a partir do momento que você volta para o Brasil? Como que é o seu contato com os seus amigos? O que você sente falta? O que você mais te angustia na realidade que você encontra quando você volta de Harvard? A inconsequência da política. Eu brinco sempre que eu preciso sair dela, embora agora eu esteja de novo no centro do furacão, mas eu brincava porque antes eu falava mal dos meus inimigos, não inimigo, adversário. Sim. E de um tempo para cá passei a falar mal dos meus amigos. Tamanha a contradição da política. É uma brincadeira, né, evidentemente, Claro, mas claro. os meus amigos também falharam gravemente e tal. Olha o que está acontecendo no Brasil, não quero comemorar nada, isso me dá muita tristeza, um aperto no coração vendo isso, porque eu vejo como é que isso explode na cabeça do povo. E aí a solução para isso não é negar a política. Eu ajudei a preparar uma nova geração, que é o que mais me fascina hoje. O Ceará está muito bem cuidado, todas as dificuldades de um estado muito pobre. Tem uma meninada que eu ajudei a preparar, estimulei, ajudei a repartir minha experiência e resolvi parar. Ciro, eu acho que eu vou só insistir um pouco mais nesse adendo que ele fez e no meu também, porque não era o roteiro, mas assim, quando você volta, que a realidade dos amigos, dos inimigos, que você começou a acordar para uma outra vertente, vamos dizer assim, né, gente? Uhum. Mas assim, você acha que por causa das alianças políticas, olha eu falando de política, não queria! Vamos falar em tese, As né? alianças políticas, de repente está a Cláudia Canto aqui. Gente, eu convivo com tanta gente lá na cidade de Tiradentes, de repente eu gosto de todo mundo porque eu vi crescer, estava ali no meu berço, eu não vou proibir jamais esses meus amigos que de repente tiveram uma opção de ir para uma vida mais ou menos, não vou nem
ser juiz de valor aqui, o juíza de valor, mas eles foram uma vida que para mim não é interessante. Então na política a gente sabe que de vez em quando a gente tem que fazer umas alianças. É a primeira e a última vez que a gente está falando de política. Tá bom. Essas alianças políticas, quando você volta de lá, você vê essas alianças e tal. E como que vai ser isso agora no Brasil? Tendo que fazer essas alianças para governar, que a gente sabe que o nosso passado histórico político é tão nefasto, essas raposas que estão lá. A gente olha para o Senado e só vê as raposonas, né, gente? Está na hora de mudar. Mas, enfim, como que vai ser isso? A gente tem que entender que ninguém é dono da verdade. Se você tiver essa humildade, né, de que você não é dono da verdade, você deve buscar a verdade na inteligência coletiva, especialmente na inteligência do povo. Né? O cérebro humano, associado ao cérebro humano, é capaz de produzir extraordinárias respostas que o indivíduo jamais é capaz de fazer. E aí supõe a ideia de que você precisa estar em aliança. Aliança supõe diferenças. Você não faz aliança com quem já é do seu lado, você faz aliança com quem teoricamente não é. Portanto, nós não devemos ter medo da aliança e nem achar que é uma contradição, porque a vida exige que os diferentes se encontrem. A grande questão é para quê? Então, quando você viu uma aliança que lhe parecer estranha, chocante, não fica achando que é estranho e chocante logo, porque a aliança é isso. Pergunta, para quê? Estão se juntando para quê? Opa, essa é a pergunta. Se juntaram para fazer uma tarefa... Não, mas o como é permitido. Você falou para quê, mas o como é feito aliança é permitido? Depende também. A segunda pergunta seria essa. Como? Qual é a linguagem dessa aliança? É dinheiro? É roubalheira por baixo do pano? É tomar dinheiro dos outros e botar no bolso e tal? Não pode. Mas vamos supor que de repente a gente precisa entender que a Previdência Social brasileira não está tratando com a dignidade necessária nossos idosos e que é preciso consertá-la. Isso é uma pedaceira de opinião para todo lado. Não tem homem no mundo que resolva uma contradição dessa, nem na Europa. E no Brasil ainda temos uma chance, porque ainda somos um país relativamente jovem, embora estejamos envelhecendo muito rapidamente. Mas então você tem que dizer, não, estão se juntando, gato, pato, cachorro, galinha, que negócio é aquele ali? Não, estão se juntando para fazer um debate, para arrumar a conta, para financiar com dignidade os aposentados. Opa! Essa parte aí talvez eu seja razoável. Como é isso aí? Se juntaram como? Ciro, então a gente vai lá para o início da pergunta, é assim, então para o Ciro fazer uma aliança lá na frente, o Ciro agora é presidente do Brasil. Então essas perguntas de base viriam na frente do povo. Na frente do povo. Na frente do povo. Eu estou dizendo isso claramente, eu não estou disposto a vender a alma para ser presidente do Brasil. Não estou mesmo. Se eu quisesse, eu já tinha deixado lá atrás um pedaço dessa alma vendida e talvez já pudesse ter chegado. Eu não quero. Então vamos marcar aqui, hein, gente? Ciro Gomes, como e porquê das alianças. Vamos cobrar, então, lá na frente? Cobrar, isso. Beleza? E agora a gente vai voltar um pouquinho aqui para o literário. Que mais ou menos literário. Ciro Gomes, você se considera um cidadão da classe política que pensa o novo? Não. Primeiro eu repudio como um legado escravista e aristocrático, ou seja, a corte, a história de classe política. Quando você imagina que alguém pertence a uma classe, é porque você não está nela. Você não pode entrar nela. Você não é bem-vindo nela. Você é um penetra nessa festa. E isso é exatamente o que uma certa elite brasileira, desde sempre, desejou fazer. Isso é para dizer, ei, jovem, tu que está vendo a política aí, não entra nisso. Isso é tudo sujo, é tudo imundo, é só para barão, é só para branco, para rico, para escravocrata no passado, para latifundiário, etc. Isso é falso completamente. Posso refazer a pergunta? Deve. Senhor Ciro Gomes, você se considera um homem que pensa o novo? Permanentemente. Permanentemente. A minha cabeça é ligada no futuro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Assim, já inteirei 60 anos de idade. E a minha preocupação hoje é com a economia do conhecimento, é com a reespiritualização da humanidade, do pedaço dela que eu mais amo de perto, que é o Brasil e o brasileiro, que hoje está induzido a achar que ser feliz é acessar um padrão de consumo que a gente não tem grana para encarar. E isso é a ciência da infelicidade que a humanidade está experimentando. Hoje a minha grande tarefa está nesse livro novo, é ajudar os artistas, os poetas, os intelectuais e algum político que tenha alguma coisa na cabeça fora minhoca e ambição, né, a fazer esse esforço. Eu não estou falando nem sequer de religião, estou falando de que entender que feliz é o homem ou a mulher que tem compaixão,
que tem solidariedade, que não aceita viver bem se o outro está mal, está ferrado, está fudido, se você me permitir uma palavra que eu conheço bastante bem, como é que a minha gente se expressa. Então, e isso é o meu testemunho de vida. Então, essa é a minha tarefa hoje. Gente, eu sou ligado no futuro. Que maravilha. Todo. Ele está pulando tudo, né? Porque esse homem é profundo demais. Eu ia chegar exatamente qual é a filosofia preferida dele, se é física quântica, se é o kardecismo, se ele é macumbeiro, se olha que pejorativo, se ele é católico. Física quântica, o que te atrai na física quântica? Você conhece? A física quântica me ensina que eu não sou nada. Então, todo dia a gente cresce, todo dia a gente tem um sucesso, uma roupa nova, uma calça nova, ganha um presente bonito de um relógio, ou é muito rico comparado com a vida média do povo, embora seja da classe média, mas a física quântica, você vê como a gente é irrelevante, como a gente não vale nada, como a gente é um... Então você é um admirador da física quântica? Sou estudioso. Que maravilha. Mas vamos botar o nosso pessoal da Vila Tiradentes para saber Cidade Tiradentes, para saber o que eu estou falando. É isso que eu estou tentando fazer. O que é que o quântico faz? Popularizando a física quântica. Ele estuda o infinitamente pequeno. Então vamos pensar assim, um tijolo, mais baixo. Um tijolo, você reparte em 2, depois reparte a banda em 2, depois reparte em 4, depois em 10, em 16, em 20 e tal, que você vai chegar no átomo, que seria teoricamente a última partícula. Lá no século XIX acharam que era, por isso a palavra grega quer dizer o que não se pode dividir. Só que depois descobrimos com os melhores microscópios que você divide o átomo. Aí tem as partículas quânticas, aí começa tudo. É uma coisa absolutamente impressionante. É muito doida essa nossa conversa. Para quem está ouvindo aí, mas assim. A gente fala é uma viagem, nesse programa, só para te deixar tranquilo, a gente fala muito de física quântica. Mas é uma viagem, porque eu também sou uma admiradora e uma estudiosa. Nessa dimensão, por exemplo, a gente pode ver o tempo andar para trás. Pode ver a mesma partícula estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Sim. Ou no mesmo lugar ao mesmo tempo. Sim, claro. Então você tem, por exemplo, uma viagem no tempo nessa dimensão. E isso é o princípio de uma inteligência que pode revolucionar a inteligência do homem. Tá. E isso faz a gente se sentir nada. Tá, eu sou a prova... Toda ambição é completamente Gente, vã, né? Se Ciro Gomes está falando de física quântica e está parecendo meio abstrato para vocês, eu sou a prova viva da física quântica. Eu estou criando, assim, 24 horas por dia. Fui para Oxford, gente, através da física quântica. Eu sou rara, rica e milionária, que loucura. Vai lá procurar Hélio Couto, vai estudar um pouquinho mais de física quântica. Agora eu estou com um gabarito aqui, ó. Ciro Gomes está colocando, ó, o carimbo ali na física quântica, mas também não é de física quântica que a gente vai embasar por enquanto, porque Vicente, Ciro volta na segunda vez para falar de física quântica? Com prazer, cara. Vira um momento de lazer para mim. Perfeito, combinado? Física quântica, Ciro Gomes, Cláudia Canto. Uma outra história. Mas, Ciro, olha só. Então tem isso novo, tem todo esse viés. E o que mais te incomoda em relação aos seus colegas? Depois veio de Harvard com aquela experiência, mas na verdade o Ciro Gomes, ele morou até os 5 anos de idade em Pindamonhangaba. Eu nasci em Pindamonhangaba, aqui no interior de São Paulo. Sim. Filho de um pai nordestino que veio de lá para correr da fome e de uma mãe paulista que também passou muita dificuldade. E eles dois se casaram já com uma certa idade. Eu nasci em Pindamonhangaba e aos 5 anos de idade meu pai conseguiu o sonho dele, que era juntar um pezinho de meia e voltar para a terrinha. Ou seja, eu peguei o pau de arara no caminho inverso. Não foi. E fui criado em Sobral, que é uma cidade do interior do sertão do Nordeste. Depois se revelou como uma cidade totalmente... nós temos hoje uma aposta que nos dá muito orgulho. É a cidade de melhor qualidade da educação do Brasil. Era isso que eu ia falar. E eu estudei muito Ciro Gomes antes dele estar aqui conosco, hein, gente? Mas assim, o que te incomoda em relação aos seus colegas? Eu falei de Pindamonhangaba, dei um pulo. O que te incomoda aí? Eu diria a você, ou você vai estar lá dentro... primeiro, vamos colocar uma experiência empírica mesmo. Ciro Gomes é presidente do Brasil, está lá dentro do Congresso, ele tem que conviver com várias raposas políticas e assim, vertentes diversas, muitos interessados no seu próprio umbigo, essa classe endinheirada da gente que nunca fez nada para o Brasil, que ele também vai ter que conviver, banqueiros, empresários, que nunca olhou assim nem de viés para o povo. E o Ciro, pelo que ele está falando, ele tem esse lado humanista, e aí ele tem que conviver. E aí, Ciro, como que você vai lidar? O que te incomoda neles? Eu diria a você, com muito medo de ser mal entendido, que é a ignorância. Assim, o que mais me incomoda não a simplicidade do nosso povo, que é muito sábio. A ignorância, assim, do camarada passar praticamente pisando em cima de uma pessoa que está debaixo de um cobertor no inverno de São Paulo
e fazer de conta que não tem nada a ver com aquilo. Isso é que eu chamo de ignorância, sabe? O egoísmo que troca o coração por uma pedra e que se basta em si mesmo, né? O que você joga fora daria para alimentar uma família uma semana. E o mundo está crescendo muito este tipo de gente. E entre nós brasileiros aconteceu uma coisa que a gente não merecia. A política é tão perversa no seu resultado, embora a gente avance com ela também, só tem essa saída. Hoje 5 brasileiros, olha, repare bem, Cláudio, eu não estou falando de 5 mil nem de 500, estou falando de 5, os dedos de uma mão. 5 brasileiros hoje têm a fortuna equivalente ao que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres. Não existe nada tão selvagem no planeta Terra, nenhum lugar. E eles me odeiam porque eu conto esses números, né? E são poucos, mas muito poderosos. Eu até agora ganhei essas paradas todas lá na minha terra. Aqui na parada no Brasil vai ser o pão que o diabo amassou. Mas também não tenho medo de cara feia, não. Perfeito, Ciro. Nem tenho rabo de então, palha. Então a ignorância que te... É o que mais me incomoda. A ignorância de... Porque repare, se a gente tivesse ideia diferente, deixa eu só te explicar por que eu falo da ignorância. Se a gente tivesse ideia diferente, mas não desconhecêssemos que há 12 milhões e 700 mil desempregados. Então isso é um número. Que aconteceram no Brasil 64.700 assassinatos, todos jovens, todos negros, todos caboclos, todos pobres. Então vamos lá, ok, você senta comigo, não desconhece que isso aconteceu e diz assim, olha, isso mesmo, é vontade de Deus. Eu detesto isso, mas sentamos e o cara não fez de conta que essa montanha de tragédias familiares, pessoais, não aconteceu. E no Brasil simplesmente há uma elite no Brasil que não sabe, não quer saber e tem raiva de quem sabe. Tá, Ciro, eu quero te confessar uma opinião muito, que às vezes eu acho que é bastante radical, que assim, quando eu vejo pessoas lá da elite, eu estou classificando agora 2 grupos de pessoas. Os ricos na sua plenitude, que são as pessoas que contribuem com a sociedade, e os endinheirados que não fazem nada. Então, quando você fala para mim, Cláudia, são pessoas, eu mais desqualifico os ignorantes, e aí, o que acontece? Os endinheirados, eles são assim porque eles não têm contato, e por isso eles têm o perdão, né? Quando você classifica, não, eu não gosto da ignorância, que tipo de ignorância você está falando? A ignorância da senhora que não teve estudo, que está lá fazendo fumando seu charuto? Absolutamente ou a ignorância até desses endinheirados que não sabem o que estão fazendo? Porque eles esquecem que eles estão criando os filhos dele no Brasil. E esses filhos dele, se eles não fizerem nada, eles têm 2 vezes maior chance de ser sequestrado. Se eles fizerem alguma coisa, talvez essa chance ameniza. E são pessoas que estudaram, Ciro Gomes. Tiveram lá em Harvard, em Oxford, como você. Então, são pessoas que estudaram. Que ignorância é essa? Talvez um termo nordestino não seja bem entendido aqui. A ignorância, assim, podia ser substituída pela brutalidade. É evidente que eu não estou falando da dificuldade de uma gente simples e sábia como a nossa conhecer física quântica. Caramba, o cara acorda às 6 horas da manhã, 4 horas da manhã, vai lá poder estudar isso. Mas você sabe que o pastor está ensinando física quântica na igreja, ótimo, por outro viés. Ótimo. Eu acho isso ótimo, né? Mas bora lá. Também acho. Então, assim, o que me incomoda é o egoísmo. É a ignorância nesse sentido de que eu não quero saber da minha circunstância. Eu vou no meu carrão blindado, com meu segurança particular, da minha mansão para o meu trabalho, chego lá, pago mal e porcamente, não dou nem bom dia para o meu funcionário e tenho como sonho mudar para Miami. Não pago os impostos, sonego os impostos e reclamo, esculhambo o governo. Mas eles são ignorantes tanto quão? São os piores ignorantes, na minha opinião. E como que a gente faz para esclarecer essa classe endinheirada aí, hein, Ciro Gomes? Olha, há quem acredite que é possível convertê-los. Eu, aos 38 anos de luta, não acredito, não. Não acredita, Ciro? Acho que a gente tem que vencê-los. Convencê-los não é provável. E de que forma? Juntando o povo, porque nós somos uma ampla maioria. E a gente fala de inserção social e cultural, que é o que falta no Brasil? Isto é essencial, porque o cidadão que não sabe o seu lugar no mundo, não reconhece seus direitos, seus deveres com a coletividade, é uma presa fácil de todo tipo de manipulação. E nós no Brasil não temos uma história democrática, vamos combinar. Não. Assim, a história brasileira, se você começar só no século XX,
nós tivemos uma revolução em 1930, uma contra-revolução em 32, que morreu gente para burro, um golpe em 37, em 35, um golpe em 37, em 46 uma redemocratização, em 54 um suicídio, em 55, 56 dois golpes, tentativa de golpe contra o Juscelino, em 61 outro golpe, em 62 um contra-golpe, em 64 um golpe, em 68 outro golpe, e agora em 2016 outro golpe. Que estrutura nossa, hein, Ciro Gomes? Nós nunca tivemos mais do que 27 anos de democracia no Brasil. E você com 25 anos estava lá? Eu estava antes, bem antes. 25 eu tinha mandato. Estava gritando lá? Brigando, dentro do movimento estudantil. E eu vou chegar agora, porque a gente vai falar do Ciro também. Vamos dar um salto lá atrás e aproveitar e fazer uma tríade. Ciro Gomes criança, Ciro Gomes adolescente, Ciro Gomes adulto. Como você se descreveria com uma frase? E o que manteve da sua personalidade nessas 3 fases, beleza? Ciro Gomes criança, vamos lá. Ciro Gomes criança, assim, resumidamente. Eu diria que tem um conceito que, quando me pedem isso, vem espontaneamente na minha cabeça. Tanto faz se é o adulto, o jovem ou a criança. Eu sou um sonhador com o pé no chão. Evidentemente, na medida em que eu vou ficando mais velho, mais maduro, agora terei 60 anos, a gente vai... não bato o meu sonho jamais, senão não faz sentido viver. Mas eu vou entendendo que, para mim, os ideais agora têm que ser, pelo menos do ponto de vista da militância, praticáveis no universo de vida que me resta. Vamos supor, um velhinho enxuto, aos 80 anos, ainda tenho 20 anos para... Claro, a estatística de vida agora é 140, gente, criar casos, isso é do Michel Temer. Do Michel não, pelo amor... Não, juro que eu não vou falar. Que falou essa eu não vou falar fora Temer. Não nem eu, fora Temer também. Não vou falar fora Temer, gente, de jeito nenhum fora Temer. Não, também não, fora Temer. Então o Ciro Gomes vai lá, Ciro Gomes criança. Eu criança, escrevi um bilhete que a minha mãe guardou muito. Minha mãe guardou esse bilhete, eu rabiscando as primeiras letras, fui alfabetizado em casa, e ela mostrou para mim, eu dizia no bilhete, não quero ser um rosto anônimo na multidão, por causa do gênero, né? Então já estava ali o poeta. Embrenhado, né? Se eu tivesse nascido no Rio de Janeiro, possivelmente eu seria um ator. Nós do morro, hein? Eu sou ligado nas artes. Sou muito ligado nas artes. E a gente não falou ainda, hein, gente? Daqui a pouco, calma. Poetei demais, nunca agredi ninguém com a publicação dos meus poemas, né? Muita crônica. Que bom. Muita crônica toda só literato marginal só para ou o não? meu consumo. Marginal ou não? Literato da periferia, marginal completo. Mas assim, esses eu nunca agredi a população publicando. Então eu sempre guardei esses. Tá, então ele já colocou um Ciro criança. E o adolescente? Rebelde. Rebeldia praticamente contra tudo. Confusão em casa, nunca usei droga, nunca me interessou isso. Quer dizer, drogas diferentes de álcool. Muito garoto, 14, 15 anos, comecei a tomar cachaça. E não gostava daquilo, era apenas por negação, porque era proibido, porque não era. Então me dá aí, me dá um copo na risca, cheio. Engolia a cachaça, ficava dormente aqui o gogó, né? E aí fiquei adulto, passou essa coisa e tal, mas um rebelde completo. Na escola, por exemplo, era movimento estudantil permanentemente. Eu li algo direcionado a isso. E o adulto, mas assim, a gente vai fazer, não esqueça que a gente tem essa coligação da criança, adolescente e adulto, e o que sobreviveu da personalidade dessas 3 fases. O adulto o que mais me agrada é o realizador. É muito gostoso você olhar para trás, ou andar na rua sem segurança, como eu faço lá no meu Ceará e tal, e as pessoas, olha, minha mãe gosta muito do senhor, porque é o senhor que deu a nossa casa, 40 mil famílias, enfim, aí tem coisa para valer, uma creche a cada 2 dias, criei a Associação das Prostitutas do Ceará, para a gente ter com quem negociar uma política de prevenção de doença, de apoio para quem quiser se retreinar, entrar na vida, sem moralismo de nenhuma natureza. Então tem uma realização que é muito gostosa de ver. Muito assim, gratificante para um cara como eu, que vive do carinho do povo. Eu não tenho empresa, não tenho fortuna, não quero ter, não estou interessado nisso. Perfeito, Ciro. E aí, dentro desse contexto que nós falamos da tríade, criança, adolescente, adulto, o que sobreviveu da sua personalidade que embasa os 3? É o sonhador. Só que eu tenho agora obsessiva disciplina de transformar o sonho em realidade. Aí foi se juntar com Mangabeira, né? Que é outro sonhador. Meu Deus, outro sonhador do extraordinário. Esse é o maior extraordinário. gênio vivo hoje na humanidade. Mas eu não quero falar, senão eu vou entrar na Ele é um política. filósofo. Você sabe que ele escreveu agora? Repare.
Se você perguntar pro Mangabeira, um dia desse vamos trazer ele aqui, que você vai amar. Quero! Também. Gente, vocês não ele querem, tá por aí. favor. Ele tá por aí comigo. Sério? São Paulo? Pauliceia, quero o Mangabeira. O Mangabeira. Hashtag Mangabeira no programa Mergulho na Vida com Cláudia Canto. O Ciro tá falando, hein? E o Vicente tá apoiando. Depois eu pego eles, tá? Bom. Se você perguntar pro Mangabeira quantos livros você escreveu, ele não sabe. Porque de uma